Vamos lá, gente, parem um pouquinho então para mim, por favor. Mesmo que não terminou, vamos só acompanhar aqui. Depois vocês podem voltar para o de vocês aí. Então, recordando, ó, o que nós fizemos aqui? A gente criou o banco de dados, igual vocês acabaram de criar aí. E aí a gente quer se conectar com esse banco de dados, abrir a tabela contatos e mostrar o primeiro registro na tela. Então a gente fez isso aqui, ó. Criei o SQL Connection. O SQL Connection me permite abrir uma conexão com o banco de dados. E esse meu SQL Connection se chama conexão. Tá? É o nome que eu quis dar, poderia ser qualquer nome. Eu falei que Connection String é esse daqui da frente. Para que serve o Connection String? O Connection String vai me dizer algumas coisas. A primeira coisa, aonde que está o servidor? Qual que é o servidor que eu vou me conectar? Esse é o Data Service. Segunda coisa, qual que é o nome do banco de dados que está lá nesse servidor que eu quero abrir? Então, no caso aqui, é banco. E terceira coisa que eu disse aqui, é para ele usar a segurança integrada, ou seja, vai trabalhar com o próprio usuário do Windows para poder abrir esse banco de dados. Então, passei essas informações para ele, através do Connection String, e mandei dar o Open. O que o Open... Essa informação, na verdade, depois é bom você até decorar isso, não precisa ficar dependendo disso. Mas, enquanto não decora, quando você pega a conexão sua aqui, ó, no Server Explorer, você dá um clique no nome do banco de dados seu e vem aqui nas propriedades. Aí tem lá o Connection String, tá vendo? Ok? Um clique no banco, vou lá no Properties e tem lá o Connection String. Eu copiei de lá. Tá? Bom, então eu configurei essas informações e eu vou mandar abrir o banco. Nesse momento, se ele não encontrar o servidor, se o nome do banco de dados estiver errado, qualquer problema que acontecer, ele já vai me dar uma mensagem de erro aqui, tá? Que depois a gente vai tratar isso. Beleza, conectou, abriu o banco, vou fazer a segunda etapa, que é o quê? Configurar meu SQL Command. O que o SQL Command permite fazer? Permite executar comandos SQL lá no meu banco de dados. Tá? Quais comandos? O que eu quiser. Nesse nosso caso, a gente usou o select. Tá? Então vamos analisar parte por parte aqui. Criei o SQL Command chamado CMD. Falei que a conexão que o CMD vai usar para poder executar os comandos que eu vou colocar aqui embaixo é essa com o nome de conexão mesmo. Tá? Que eu configurei aqui em cima. Falei que o tipo de conexão é text, ou seja, não é uma story procedure. Eu vou passar um comando SQL para executar. Tem. Então, olha lá. Esse command type text, ele me diz que eu vou executar um comando do tipo texto, ou seja, um SQL, que eu vou passar via texto. E não um procedimento que está armazenado lá, uma story procedure armazenada já no banco. Tá? Porque tem essa possibilidade, por isso que eu tenho que configurar isso. E aí no command text eu vou configurar qual é o comando que eu quero executar. No caso, olha o comando que eu passei. Ó. Selecione todos os campos da tabela contados ordenado pelo ID. Tá? Posso passar o comando que eu quiser aqui. Só que aí entra um outro problema, que o meu command ele tem a capacidade de executar comandos no banco de dados, mas ele não consegue segurar esses dados na memória. Ele tem que passar isso para alguém. No caso, para quem que foi aqui? Eu tenho várias opções que depois a gente vai conhecendo aos poucos. O que a gente vai usar por enquanto é o SQL Data Reader, que ele faz o quê? Ele é um leitor de dados, ele me permite guardar dados para consulta. Tá? Então eu criei um Data Reader chamado de dados aqui. E aí eu mandei executar o leitor aqui do meu CMD, ou seja, ele vai executar esse comando select aqui no banco de dados e guardar o resultado ó, dentro de dados aqui. Então repetindo, recapitulando. Configurei meu SQL Command chamado CMD, falei qual que é a conexão que ele vai usar, falei qual que é o tipo de comando que eu vou trabalhar e passei o comando. Mas até agora eu não fiz nada, só configurei. Não mandei executar. Nesse momento aqui eu mando executar.
Ele vai me trazer um conjunto de dados. Quais os dados? O que ele selecionou aqui, né, no select. Pegou esses dados e guardou dentro da variável aqui do meu objeto dados. Tá? O meu objeto dados é do tipo SQL Data Reader. Ok? Por que eu preciso da SQL Data Reader? Para armazenar os dados, né? Porque o Command não tem essa capacidade. Beleza, já fui lá, já abri o banco de dados, já executei o comando select, já guardei o resultado desse comando select aqui em dados, agora eu quero fazer a leitura desses dados. Quando eu abro o banco de dados, ele está simplesmente aberto. Tá? Eu não estou posicionado em nenhum registro, só está aberto. É como se você abrisse um arquivo do Word e o cursor não estivesse piscando em nenhuma linha. Aí você vai lá e quer dar um clique no mouse, com o mouse na primeira linha para ele ficar piscando o cursor, né? Para você começar a trabalhar. É isso que a gente fez aqui, ó. Eu dei lá dados.read. O dados.read vai posicionar o cursor no primeiro registro. Então, beleza, estou lá no primeiro registro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID desse meu primeiro registro e joguei na minha caixa de texto que está na tela. Peguei o nome, o campo nome desse meu primeiro registro, joguei na minha caixa de texto que está na tela. E dei a mensagem para o usuário, conectado com sucesso. Tá? Executando isso, lá, cliquei em conectar, ó, conectado com sucesso, já jogou os dados do meu primeiro registro. Tá certo? Ó, vou brincar um pouquinho, só para vocês entenderem para que serve esse read. Eu tenho dois registros aqui, tá? Essa do Paraguai estava com dois registros. Não, lá não tinha o banco, né? Lá tinha só o SQL. Ah, é verdade. Vou copiar isso aqui para ser mais rápido. Gente, isso que eu fiz aqui é meio que gambiarra, só para vocês enxergarem como que funciona o dados.read aqui. Ó, cliquei em conectar, ele mostrou o primeiro registro, ó, ID1, o nome 1. Olha lá, conectado com sucesso, coloquei uma mensagem no próximo registro. Na hora que eu der o OK, ele vai ler o segundo registro e exibir na tela. Ó. Olha lá, passou no próximo registro e exibiu os dados na tela. Como que eu fiz isso? Eu dei lá dados.read. Então o dados.read ele vai ler o próximo registro. E aí, aqui exibir de novo na tela o próximo registro. Ok? Entenderam a ideia disso? Esse finalzinho. Ó, repetindo então. O que eu fiz aqui? O que esse dados.read fez nesse meu if? Primeira vez. Vocês entenderam essa parte? Não? Não. Então vamos por partes. Ó, eu executei aqui o reader, que ele faz o quê? Vocês entenderam essa parte aqui? Não. Está dando lá o. Observando. Isso, ele está lendo os dados lá do banco de dados e guardando aqui na memória, em dados. Certo? Só que imagina o seguinte, ele tem um conjunto de dados na memória, mas não está posicionado em nenhum registro. Ok? Então você não está parado com o cursor do mouse em nenhum registro. Quando eu coloco aqui dados.read, o que ele faz? Ele vai para o primeiro registro. Então é como se ele abrisse o primeiro registro. Aí ele abriu o primeiro registro, ele leu o primeiro registro, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os dados desse primeiro registro e jogando na tela. Beleza? Mostrou os dados na tela, beleza. E eu fui lá e dei uma mensagem para o usuário, conectado com sucesso. Só que o message box, quando ele mostra a mensagem, ele para a execução. Ou seja, qualquer coisa que tiver aqui para baixo, ele não vai executar, enquanto eu não der o OK no message box. Na hora que eu der o OK no message box, o que ele vai fazer? Ele vai dar o read. O que o read vai fazer? Ele vai abrir o próximo registro. Aí ele abre o próximo registro e joga os dados na tela. Então, por isso, que quando eu dou conectar, ele mostrou primeiro aqui, tá vendo?
Na hora que eu dou OK, ele está esperando o OK. Eu poderia o restinho de código lá. Dei OK, ele leu o próximo registro. Então, ou seja, na hora que eu dei OK no message box, ele leu o próximo registro e copiou da memória para a tela, o segundo registro. Mas para ler aí sempre tem que colocar, né? Sempre o read vai fazer a leitura. Só ele não faz a leitura, não. Como assim só ele? Não, tem que colocar tudo TXT. Na verdade, o que o read faz? Ele abre o próximo registro, mas abriu na memória só. Aí quando eu faço essa linha aqui e essa linha, essas duas linhas, o que eu estou fazendo? Estou pegando da memória e jogando para a minha tela. Entendeu? Ou mais ou menos? Não. Tranquilo? Olha lá, hein? Não, sei. Gente, querem perguntar alguma coisa referente a esse código aqui? Oi? Se criar um bug, por exemplo, avançar. Vai, mas a gente tem que fazer algumas mudancinhas aqui. Por que tem que fazer algumas mudanças? Porque eu estou declarando isso aqui, ó, esse meu SQL Connection, SQL Command, dentro do meu botão de comando. Então, ele só existe dentro do meu botão de comando. Se eu fizer um outro botão de comando, ele não existe ali. O que eu tenho que fazer então? Declarar isso aqui, ó, lá em cima do meu form, lá no comecinho do meu form. Que ele vai ficar valendo no meu form todo. Quer ver, ó? Copiei para cá. Ó, estou começando da minha classe, dentro do meu form. E aí eu posso fazer isso. Vou pegar esse aqui para você que está mais bem feitinho também. Aí o que eu vou fazer? Vou criar um outro botão. Vou criar aqui para isso. Vou criar lá o meu BTN próximo. É chamado próximo. E aí eu vou lá nesse botão e vou colar o código aqui, ó. Eu vou colar esse código aqui. Então, ó, olha a mensagem que eu vou colocar aqui, gente, ó. If dados.read, ou seja, se ele conseguir abrir o próximo registro, eu vou jogar o próximo registro na tela. Se não, eu vou dar uma mensagem para o usuário falando que não existem, tudo aqui dentro, último registro. Porque ele já chegou no final. Se ele não conseguir abrir o próximo registro, quer dizer que ele já está no último. Tá? Então, conectou, abriu o primeiro. O próximo mostrou o segundo. Cliquei de novo, o último registro. E para voltar, não volta, né? Por que não volta? O read só avança. E qual a característica que eu falei? Do reader, do SQL Data Reader. Que é só para consulta e só para frente. Para favorecer a performance rápida, né? Tá certo? Então não tem jeito de fazer avançar e retornar? Não tem. Mas com outros objetos que a gente vai ver depois. Ok? Qual o comando de jogou ali? SQL comando. Eu peguei as declarações. O SQL Connection conexão, o SQL Command CMD, o SQL Data Reader e dados. Mas não precisa de preocupar com isso agora. Daqui a pouquinho eu vou jogar esse modelo pronto lá no Para Todos. Pessoal, agora olha só. Eu vou tirar esse botão próximo porque eu acho que ele não tem muito sentido. Tá? Não, mentira, vamos deixar ele. Já está pronto, né? Vamos preparar. Vai ser ele. Calma, tá tenso. Nossa, você só deu sugestão. Hã? Só deu sugestão, né? Quando deu sugestão, você foi de boa vontade, foi lá e fez. Olha,
já vai chegar lá. Vou mostrar outra coisa aqui, ó. E o aluno que na minha tinha Facebook na aula, né? Mas é porque a gente sabe que os bons alunos a gente não precisa de estimular, entendeu? Pessoal, só para matar essa partezinha de consulta, vou só fazer um exemplo aqui, é o seguinte, que eu quero digitar alguma coisa aqui no nome, clicar em consulta e quero que ele pesquise se existe essa informação lá no meu banco de dados. Tá certo? É lógico que é uma consulta muito primária ainda, né? Mas já serve para a gente começar a entender como que isso funciona. Pessoal, o que eu estava fazendo aqui? Eu estou abrindo o banco de dados lá no botão conectar, estou abrindo o banco de dados no botão consulta. Em vez disso, eu vou colocar a abertura do meu banco de dados no meu form load. Tá? Que aí na hora de carregar o form, ele já abre o banco e já fica tudo certo. Ok? E aqui eu vou dar. Chama nome, né? Eu vou fazer aqui e já explico, tá, gente? Depois o senhor põe assim, o senhor quer deixar ela para todos? Pessoal, vamos lá aqui então, ó. Olha, eu criei um command aqui, chamado consulta, tá certo? Aí eu falei que o connection que eu vou usar nesse consulta é a conexão meu que já está aberto, né? Aquele banco que a gente já tinha configurado antes. Falei que o tipo de consulta que eu vou executar é texto. E aí eu estou passando aqui no command text, é a consulta minha, ó. Selecione todos os campos da tabela contatos, onde o campo nome seja igual ao que está digitado na minha caixa de texto. Ok? Esse order by nem precisa, né? Porque ele vai retornar sempre um registro só. A não ser que tenha contatos iguais, né? Então lá, selecione todos os campos da tabela contatos, onde o nome seja igual ao conteúdo da caixa de texto. E aí, executa a consulta e veja se tem registro. Se tiver registro, o que ele faz? Ele joga o ID na tela e joga o nome de novo na tela. Nem precisaria de jogar o nome de novo, já está lá, né?
e marca lá, registro encontrado. Se não, ele dá registro não encontrado. Ó, vou testar, ó. Vou jogar aqui. Nome 22 só. Vou dar consulta. Ele deu registro não encontrado. Por quê? O meu nome do contato está 222. Então, se eu colocar mais o número 2 aqui, ó, e der a consulta, ele deu, ó. Erro, tá vendo? Não era isso que eu ia dar, não. Não foi, não. Olha só. Por que ele deu essa mensagem aqui? Porque eu executei essa consulta uma vez. Quando eu cliquei, ele tentou executar de novo. E aí, se ele tentou executar de novo, já tinha dados abertos e deu problema. Então, o que eu vou fazer? Assim que terminar a execução, eu vou fechar os meus dados aqui. Ó. Tá? Fui lá, executei a consulta, busquei a informação e eu fecho no final. Ó, não encontrado, 222, ó, registro encontrado e trouxe o código do ID correspondente a ele. Depois a gente fica sabendo. Aí agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma pesquisa que não seja exata. Ou seja, eu vou ter que digitar o nome completo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu ter mudado. Como é que você chama, Marcelo? Marcelo o quê? Marques. Nayara o quê? Mendonça. Beleza. Aí eu vou executar aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, Nayara, dei a consulta, ele deu aqui, registro não encontrado. Só que essa é uma pesquisa muito difícil, né? Porque eu vou ter que saber o nome inteiro do sujeito, digitar o nome igualzinho eu digitei. Então a gente pode burlar isso com o próprio SQL, né? Olha lá, ó. Select, asterisco from contatos, where o nome, em vez de usar igual, eu uso like. Então, ou seja, começado com e o final não importa. Vamos ver? Como funciona esse like? Eu já vou detalhar ele mais. Opa. Digitei na área, dei consulta, olha lá, ele trouxe o nome inteiro. Se tivesse duas mais Aí ele ia trazer o primeiro. aí observa o segundo teria como? Teria como, o próximo meu iria funcionar, poderia funcionar. Aí o próximo pegar isso, né? Aqui não está programado para isso ainda, mas tem como eu fazer. Tá? Vamos entender melhor esse like aqui então. Vou colocar aqui numa linha só para ficar mais fácil para a gente acompanhar aqui. Uma linha só, em duas linhas. Olha lá, ó. Então vamos dizer que eu fui lá e digitei na área na caixa de texto. Vou fazer select, asterisco, from contatos, where, nome, like, Nayara. Tá bonito, né? Ó, vamos entender como que isso está traduzido aqui, ó. Select, asterisco, from contatos, where, nome, like, tranquilo, né? Agora a gente complica um pouquinho porque vem uma aspa simples. Por que vem uma aspa simples aqui? Porque o que vem aqui, ó, é um texto. Se é um texto, tem que estar entre aspas. Tá? Então eu vou abrir aspas, colocar o conteúdo da caixa de texto, colocar o percentual, fecha aspas. Então ficou assim, né? Lá. Nome, like, abre aspas, coloquei o conteúdo da caixa de texto, percentual, fecha aspas. O que quer dizer esse percentual e o que quer dizer o like? Quando eu faço pesquisa usando igual, é pesquisa exata. Ou seja, o nome tem que ser exatamente aquele que está ali digitado. Quando eu falo com like, eu permito essa flexibilidade. Tá? Vamos traduzir assim, na tradução livre, seria como parecido. Tá?
onde o nome é parecido com Nayara. E aí, se é parecido, qual parte você quer ignorar? Ou seja, qual parte que você quer que a pesquisa não seja exata? E eu coloquei o percentual no final, ou seja, começado com Nayara e o final não importa. Fala, tá, e quais as opções? Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, like, percentual, tá? Percentual. Queria pesquisar todos os registros que tem a letra A em qualquer parte do nome. Ou seja, estou falando para ele, ó, o começo não importa, o final não importa, tem que ter o A em algum lugar. Entenderam a ideia do like? Ou mais ou menos? Aí se o senhor colocasse o percentual só no início. Se você colocar só no início, por exemplo, se colocar assim, ó, like, percentual, por exemplo, Marx. O que vai fazer? Vai pesquisar todos que têm o sobrenome Marx. Como o último sobrenome. Tá? Ou seja, se eu tiver 3 nomes aí, o Marx fica no meio, eu não pego. Mas tá, se eu quiser pegar no meio, eu teria que pôr percentual aqui também. Aí ele vai precisar até o final do nome. Qualquer parte que aparecer Marx. Se eu colocar, por exemplo, like, se colocar assim, percentual, ele vai trazer Ana, Luciana, Mariana, independente de onde tiver o ano. Banana. Entenderam a ideia, gente? Olha, eu vou reproduzir isso daqui que a gente fez ali, só para vocês enxergarem isso funcionando. Ó, o meu like está aqui no final, certo? Eu vou tirar do final e colocar no começo aqui, ó. Eu vou executar. Vou colocar Marx aqui no nome e dei o consulta. Aí ele trouxe Marcelo Marx, tá vendo? Aí fala, tá, vamos fazer então ele ficar confuso. Vou aqui, ó, colocar Carlos Marx da família e vou mandar consultar de novo, ó. Trouxe Marcelo Marx. Por quê? Porque ele está em primeiro ali, ok? Fala assim, então quer dizer que ele trouxe um registro só? Não, ele trouxe os dois. Eu que estou exibindo um só, mas os dois estão na memória. Quer ver como é que ele trouxe os dois? Eu vou mudar a ordem aqui, ó, e mandar ele ordenar pelo nome. Aí o Carlos vai vir primeiro. Você que não parece? Os dois? Aí a gente tem uma ferramenta que é o grid, que a gente vai ver depois, que é como se fosse uma planilha de Excel. Olha lá, a consulta trouxe o Carlos primeiro, por quê? Porque eu ordenei pelo nome. Professor, se eu fizer a pesquisa mais completa, a pessoa escreve assim, MA, aí você pesquisa o nome mais parecido, tá também? Então, eu coloco o percentual aqui, ó, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, A. Trouxe o Carlos. Por que ele trouxe o Carlos? É o primeiro nome alfabético. Primeiro ordem alfabética. Se eu tirar a ordem alfabética e colocar por ordem de ID, por exemplo. Aí vai ser a primeira cadastragem. Ou não? Eu MN, né? não sei por ordem de ID, o ID fica cadastrado pelo celular. Ah, eu pus o ID aqui? Pus o ID. Deixa eu ver como é que está aqui cadastrado. Aí você fica na maior. Mas você está primeiro. Ah, Agora, se eu colocar Y, por exemplo, não vale nada pelo usuário. se eu colocar Y primeiro, trouxe na área, tá vendo? Porque eu mandei ignorar o começo, mandei ignorar o final. Tem que ter o Y em algum local. Se eu colocar R, eu vou trazer o Marcelo. Não quer dizer que ele não selecionou na área também. Quer dizer que selecionou, mas só está exibindo primeiro. Tá certo? Olha, eu posso fazer aqui
Vou fazer uma gambiarrinha, só para mostrar para vocês que ele trouxe todos. Ó. Vou colocar assim, ó. While dados.read, ou seja, enquanto tiver registro para ele ler. Vou colocar string nomes. Nomes igual a nomes mais dados nome. Com barra enter pular ali. Uso de variável chat. Olha lá, vou colocar aqui, por exemplo, Marcos, ó, que tem dois nomes lá, ó. E a consulta lá, exibiu Marcelo Marques e Carlos Marques. Se eu colocar a letra A, ó, trouxe todos, tá vendo? Então, o que eu fiz aqui? Eu só fiz um while, eu fiz um loop nela. Enquanto tiver registro para ser lido, ele vai montando uma string aqui chamada nomes com todos os nomes aqui. Ó, vou colocar mais um botão então, incluir aqui, tá? Pessoal, então acompanhem a linha de raciocínio minha aqui, porque aí, enquanto eu vou fazendo, vocês já vão entendendo o que eu estou fazendo. Então, ó, eu vou executar um comando, um insert, tá? Então eu usei um SQL, está errado aqui, né? Um SQL command. SQL command, e aqui, SQL command. Tá? Eu vou falar que esse que é SQL command vai usar como conexão aquela conexão que a gente já abriu lá no FormLoad, né? Vou falar também que esse meu incluir, o command type dele é o texto. Quer aparecer? É um texto, porque o insert que eu vou passar, apesar de ser um comando de inserção, é um texto. E aí agora tem que vir com um comando de inserção, que é o command text. Qual que vai ser? Vai ser insert, into, como chama a tabela? Contatos. Quais os campos que eu vou usar lá? O ID é a numeração, então eu vou colocar só o nome, né? Nome. Os valores. Qual valor eu vou colocar? Vou ficar na caixa de texto, né? Então, txt, nome.text. E aí eu estou aqui, ó. Quando eu vou usar, gente, aqui tem uma diferencinha. Quando eu vou usar uma consulta, eu preciso de ter o data reader. Por quê? Ele vai lá buscar o conjunto de dados e tem que trazer para a memória. No incluir, eu vou trazer alguma coisa para a memória? Não, né? Eu vou só jogar no banco de dados. Eu não vou trazer nada. Então o comando que eu vou usar não é o execute reader, igual que eu pus aqui em cima. Aqui eu pus execute reader, né? Nesse daqui, ó, vai ser incluir ponto execute non query, ou seja, executar um comando que não é uma consulta. Tá? Vamos testar? Deu um errinho aqui, vamos ver o que é.
nada demais. Vou colocar aqui, ó, o fulaninho. E dei o incluir. Aí é lógico que está meio porquinho ainda, porque eu não dei mensagem de incluído, não falei nada, né? Mas ele já deve ter incluído no banco. Vamos testar? Vou colocar a letra F e vou dar o consulta aqui, ó. Olha lá. Tá? Incluído com o código 6. Vamos ver lá no banco de dados? Cliquei na exclamação aqui, lá, está incluído no banco de dados. Então perceba que esse processo ele é muito simples, né? Basicamente é eu configurar minha conexão e usar o comando insert aqui nele. Ok? Seguindo essa mesma ideia, eu não consigo fazer o comando de exclusão? Consigo, né? Consigo fazer a alteração. Tá? Mas vamos por partes. Eu vou disponibilizar isso aqui lá no Para Todos. Vai comentar aí? Deixa eu comentar primeiro aqui, então eu disponibilizo lá.
Está lá no para todos, então está com PRJ Contatos 1103. Lá no para todos, prof. Rafael 33, PRJ Contatos 1103.